Ele quase me matou. Eu tive uma história de violência, de um relacionamento abusivo. Ele só não me matou porque eu estava dentro da casa dos pais dele. Meu nome é Cirlei Teis, eu sou advogada, hoje eu sou treinadora comportamental, palestrante, e eu tive uma história de violência, de um relacionamento abusivo. Eu conheci essa pessoa em 1998 e no início ele era uma pessoa maravilhosa, né, super gentil, e eu morava sozinha em Cuiabá. Minha família mora no interior e eu estava morando aqui para fazer faculdade de Direito. E eu conheci ele bem no início da faculdade e no início, embora ele fosse uma pessoa muito gentil e educada, eu já pude perceber alguns sinais de excesso de ciúme. Então eu tentei romper a relação no início, mas ele sempre dava um jeito de me convencer de que era porque ele já tinha vivido um relacionamento no passado, que a pessoa tinha traído ele, então tentava justificar o excesso de ciúme. Só que cada vez aquilo foi ficando pior e chegou no ápice da violência, que foi quando ele quase me matou com uma mão de pilão. Ele só não me matou porque eu estava dentro da casa dos pais dele. E aí eu me coloquei na posição fetal para proteger minha cabeça e comecei a gritar. Foi quando os pais dele levantaram, o pai dele foi tentar tirá-lo de cima de mim e eu ouvi uma frase, ele falando pro pai dele: você não tem moral para falar nada para mim. Então naquele dia eu descobri que na realidade ele já tinha presenciado a violência dentro da casa dele. Depois que eles conseguiram tirar ele de cima de mim, eles tiraram ele de dentro da casa, mas ninguém me deu socorro, ninguém cuidou de mim. Ali eu fiquei ali no chão. E quem foi na realidade que me tirou daquela situação no outro dia, depois de eu passar um dia e pouco lá toda arrebentada, foi ele que entrou na casa. Até me lembro que na época, quando eu vi ele entrando no quarto, eu pensei que na verdade ele ia terminar o que ele tinha começado, porque eu estava sozinha em casa. Mas não, ele agiu, na verdade o comportamento dele foi como se ele não tivesse feito nada, que tivesse sido outra pessoa que tinha feito aquilo comigo. Aí ele me pegou, me levou para casa, eu não conseguia reagir, porque naquele dia ele não tinha me matado fisicamente, mas é como se a minha alma ele tivesse matado naquele dia. Então eu comecei a vegetar por um período. E ele me levou para casa, passou na farmácia, comprou medicamentos e por um bom período eu fiquei em cárcere. Eu não tinha mais chave da casa, eu faltei faculdade porque eu não podia ir, porque eu estava toda cheia de hematomas. E o dia que eu voltei para a faculdade, foi porque já iam começar as provas, eu estava toda roxa, ainda no rosto. Então eu nunca me esqueço que a hora que eu entrei na sala de aula, as pessoas já estavam fazendo a prova e a professora levou um susto. E ela perguntou para mim o que foi que aconteceu. E eu falei naquele dia, porque foi a primeira vez que eu estava saindo de casa sozinha. Eu falei, levei uma surra do meu marido. E aí todo mundo começou a rir dentro da sala de aula. E aí eu fui obrigada a falar o que as pessoas queriam. Eu passei no concurso, fui nomeada, fiz um concurso para trabalhar para a SAD, a hora que eu fui chamada para tomar posse, me mandaram para a Secretaria de Segurança, que nem fazia parte do concurso. E aí quando eu falo que foi meu primeiro milagre, né? A partir do momento que eu me senti segura pelos meus amigos que eram policiais, pelas minhas amigas policiais, foi quando eu consegui pôr um basta. Chamei os pais dele, a família dele, e eu falei, a partir de agora eu não quero mais o controle dessa pessoa sobre mim, porque senão eu vou denunciar, eu estou dentro da segurança. E foi quando a gente conseguiu colocar o fim. A mensagem que eu posso deixar para as mulheres nesse mês de março, nesse dia 8, é exatamente esse. Nunca deixe ninguém te fazer pensar que você não é capaz, que você é insuficiente, porque nós somos capazes de gerar uma vida.
Então a gente é capaz de fazer qualquer coisa que a gente realmente defina que a gente queira fazer.